Fala aí galera, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Zona 33. Eu sou o Knight e estou aqui para guiar você por esse mundo de bizarrices e etc. Então vamos ao tema do primeiro vídeo. É o que o tema? Assim. Ao primeiro tema, que se trata de histórias bizarras da Bíblia. Isso, galerinha. Então vamos começar. Primeiramente... Então você me pergunta por que ficaram de fora da Bíblia? Que história é essa? Bom, você pode não saber, mas o cânone da Bíblia foi formado pelo primeiro concílio de Nicéia. O que foi esse concílio? Nicéia era um lugar... É um caralho de um lugar aí. Pesquisar aqui, caralho, esqueci o que é. O que acontecia? No começo do cristianismo existiam várias vertentes e rolava umas treta muito louca lá. Então os caras, vamos se reunir aqui porque essa linha de pensamento aqui não vai dar certo, que aquele outro lá tá fazendo um barato que não tem nada a ver. E eles queriam resolver sobre a questão da natureza de Cristo, a natureza divina dele. O que era? Era o filho único de Deus ou um profeta? Claro que houve brigas, não teve um consenso entre eles totalmente sobre, mas o que entrou no cânone é o que conhecemos hoje em dia. No entanto, existem outras histórias que foram escritas na mesma época e é claro que alguns consideram válidos e outros não, mas de qualquer forma, vamos à primeira história. André e Matias na cidade dos devoradores de homens. Realmente, se for prestar atenção pelo título, vai parecer tipo umas histórias de quadrinho naquela época, da época de prata dos quadrinhos, aquela época do Superman Eletro. Bom, essa história foi tirada do livro de Atos de André e Matias. Possivelmente, eu acho que esse é o melhor título escrito em celulose da era bíblica, cara. Porque pensa, vocês vão ter uma noção do que é essa história. Tudo começou quando os apóstolos resolveram fazer um sorteio. Sabe aquele sorteio tipo tirando um palitinho? Então, eles fizeram um sorteio para decidir em que países que eles iriam pregar. Tipo, André tirou a Grécia Central, Tomé tirou a Índia. Pô, legal. Grécia Central, Índia. Aí chegou a vez de Matias, é o cara que se fudeu. Ele tirou a cidade dos canibais, olha o nome do lugar. Que não deve ter sido muito legal para ele, né? Os caras tiram a Grécia, tiram a Índia e vai tirar os canibal, velho. Canibal não é legal. O que acontece? Isso não era um simples nome. Assim que Matias passou pelo portão do lugar, os canibais agarraram ele e arrancaram os olhos dele. E além de tudo, não bastava arrancar os olhos do Matias, coitado do Matias. Eles deram uma droga especial para ele que fazia os cativos se comportarem como vacas. Isso mesmo que você está ouvindo, se comportar como vacas. Cara, vaca? Então, tipo, esse é um plot twist que eu acho que você não estava esperando, né? Mas beleza, Jesus, como é um cara legal, pegou e resolveu o problema dele. Pegou e devolveu os olhos para Matias. Só que falou, ó, Matias, fica com o olho fechado aí, porque os canibais são desconfiados, né, velho? Vai que eles ficam mais desconfiados, né? Então, o que aconteceu? Ele ordenou a André. André, cara, talvez não nessa parte ainda, né? Em histórias futuras ainda vou contar, mas o André era tipo o Chuck Norris da era bíblica. O cara fazia acontecer. O que ele falou? André, você é o cara para resolver o problema. Ele pegou, deu um barco especial para André e falou, vamos acelerar o passo aí, vamos lá buscar Matias que o bagulho tá louco pro lado dele. Falou, beleza, então vamos lá. Aí, pá, ele foi, acelerou a bagaça e ia chegar em mais ou menos 3 dias, ia chegar. Salvar Matias, que presumivelmente era mais demorado do que ele queria, mas acho que ele não estava em posição de ser exigente. Pois quando Jesus e André aumentaram a velocidade da lancha, né, da lancha divina, chegou lá, pá. André já chegou fazendo o sinal da cruz lá, pá, pá. Primeiro sinal da cruz já derrubou um tanto lá de canibal, já caíram mortos. André já foi chegando lá, aí curou os homens vaca que tava lá cativo pela droga, ó, pá, sai droga. Aí beleza, aí ele pegou e teletransportou todo mundo, os drogados lá, pro meio de um sermão de Pedro, que deve ter adorado, é claro. Mas eu fico pensando, ele não podia ter teleportado direto para salvar Matias? De qualquer forma, continuando a história, André ficou invisível. Ele ficou invisível, o que ele fez? Chegou descendo a porrada nos canibal, transformou a mão deles em pedra, fez a terra engolir eles. O cara causou um estardalhaço. O André é aquele cara que chega para resolver uma treta. Você tem um problema, chama André, beleza? Aí o que aconteceu? Com os capangas sendo destruídos, o que acontece?
obviamente, a hora do super vilão se revelar. Exatamente, Satanás se materializou na forma de um homem velho. Ele assumiu o controle dos canibais, ordenando arrastar André pelas ruas até que sua carne ficasse presa no chão e seu sangue jorrasse. Mas não se preocupem, meus amigos, André resolveu o problema, que ele é o André, claro. Cercou a cidade em chamas e fez uma estátua pagã vomitar ácido nos canibais. Sem surpresa, os vilões derrotados prometeram deixar de ser canibais se André simplesmente deixasse a cidade dentro de uma semana. Foi um ótimo negócio para eles, não foi? Mas calma que tem mais. Então chegamos ao segundo título campeão de vendas da Era Bíblica. No manuscrito apócrifo do século II, Atos de Paulo e Tecla, que no caso não é uma tecla de teclado, Maoi, conta a história que vocês nunca vão adivinhar, de Paulo e Tecla, né? Tecla era uma jovem rica, que ela ouviu o apóstolo Paulo pregando e imediatamente ela enlouqueceu pelo cristianismo. Tipo, isso não foi um exagero. Quando a Tecla começou a chafurdar na sujeira que o Paulo estava sentado, os caras da cidade falaram, nossa, essa daí tá muito louca, a gente precisa dar uma ajuda, as coisas fugiram do controle. E naquela época, a ajuda que ela precisava significava queimar na fogueira, né? Só que felizmente Deus mandou uma ajuda e chegou uma tempestade lá e pá, já apagou as chamas já. Tecla foi salva, se uniu a Paulo para pregar a boa palavra. Obviamente. Aí quando ela e o Paulo chegaram em Antioquia, a Tecla cortou o cabelo pra parecer com um homem, só que acho que não resolveu muito, porque assim que eles entraram na cidade, um cara rico gritou e chegou apertando ela. Falou, nossa, é a mulher mais gostosa que eu já vi. E ela ficou fodida, deu umas porradas nele, o que ele fez? Correu pro governador, falou, ó, me bateu, cara, dá um jeito nisso. O que o governador fez? Você vai ser despedaçada por animais selvagens, cara. E foi isso que aconteceu. Tipo, isso ultrajou completamente as mulheres de Antioquia, que já tava de saco cheio de lidar com esses velho tarado. Rico, mas tarado. Então, enquanto isso, o que aconteceu? Paulo é aquele tipo de amigo que você não pode contar nessas horas. Tipo, ele fingiu que não conhecia ela e caiu fora da cidade. Ó, tchau, Paulo. Tem um cara que você não pode contar, né? E Paulo. Então, aí Tecla foi jogada na arena e uma leoa sanguinária veio no rumo dela, só que não matou ela. Lambeu a mão dela. Começou a lutar contra os outros leões, machos da arena. Só que ela morreu, né? Porque era uma contra uma rainha. Mas Tecla, a definição de uma pessoa resiliente. Ela falou, não, eu não vou morrer antes de ser batizada. O que ela fez? Ela pulou num tanque cheio de focas devoradoras de homem. Exatamente isso. Conferimos mais de uma vez o título e é exatamente isso. Focas devoradoras de homem. Beleza, o que aconteceu? Deus falou, não, essa não é a sua vez. Vocês já jogaram Age of Mythology? Sabe aquele poderzinho de Zeus, pá, que manda um raio? Foi exatamente isso que aconteceu. Foi pá, pá, pá. Foi um raio em cada uma e detonou as focas devoradoras de homem. E Tecla foi envolta em uma nuvem de chamas de fogo e pá. E nesse ponto o governador, pô, o que tá acontecendo, velho? Já ficou frustrado, ó. Então vocês vão pegar, vão prender ela num touro, assim, e vão queimar as bolas dele, que vocês vão correr, vão estraçalhar a Tecla, velho. Essa Tecla é resistente. Só que não foi bem como ele planejava. O fogo que era pra queimar as bolas do touro, acabou queimando as cordas e escapou. E pá, nossa. Ela tem muita sorte, realmente. Se deu por vencido e liberou ela pra delírio da mulherada na plateia. E aí, o que aconteceu? Ela foi atrás de Paulo, que ficou espantado de ver ela viva. E Paulo... E aí ela teve um final feliz. Ela viveu 90 anos, pregou a boa palavra pelo resto de sua vida. Mas os pais da igreja, como Tertuliano, acharam que essa história não era tão boa assim. Não por causa de todos esses milagres absurdos, mas porque essa história implicava que as mulheres poderiam realizar o batismo, que na época pra eles não era legal. Então, por isso ficou de fora. Bom, então é isso, meus queridos. Por enquanto as histórias vão ficar por aqui, que senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu não sei se ele ficou muito ou pouco bosta, mas é isso aí. Fortalece a bagaça dando joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, por favor. E é isso, valeu e pá, e